mais de 50 anos nessa ideia, sendo bastante manobra pra deixar nossa moral. Falta argumento, seria sentimento que é nosso Deus, escravo do capital. Sempre vendendo os seus ideais, batendo no peito, somos liberais. Refúgio a voz homossexual, em prol da família tradicional. Discurso mato reciclado, ultrapassado. Saudações, companheiros e companheiras, a gente vai começar mais um RevoluCast. Hoje a gente vai tratar do tema da crise da Venezuela, como foi votado pelos companheiros lá no Facebook não, no Instagram, que agora vai ser nosso canal oficial de votação e tudo mais, já que é o mais popular, né? Vai dar a oportunidade de mais gente votar. E, bom, para começar o tema, eu selecionei na pauta uma pequena contextualização aí, para a gente saber que país é esse, porque o pessoal muito comenta sobre, mas eu sinto que pouca gente entende o que é a Venezuela, qual que é a história dela e por que ela chegou na situação onde ela chegou, né? Bom, então, tem que lembrar que estou com o José Fernando aqui, senão eu deixo passar. É uma coisa importantíssima, se apresenta aí, meu jovem. E aí, saudação, companheiros. Obrigado a todo mundo que está ouvindo aí. E nós vamos tentar desfazer algumas ilusões e algumas confusões, né? Principalmente entre a esquerda, porque da direita é esperado isso aí, mas entre a esquerda a gente está observando até de uma bastante surpreso um posicionamento pró-imperialista de determinados setores da esquerda, e a gente vai tentar desfazer um pouco essas confusões, fazendo o quê? Tentando explicar no detalhe qual é, e também no que a gente consegue, precisaria de mais informações de dentro da Venezuela para ter uma visão acabada, mas assim, no que a gente conseguiu apurar, conseguiu levantar, a gente vai colocar umas conclusões aí para que possa orientar o movimento. Bom, então para começar, eu coloquei na pauta uma pergunta simples: que país é esse, né, a Venezuela? E eu coloquei só 2 pontos que resumem o que é o interesse externo na Venezuela, que é a maior reserva de petróleo do mundo, e a proximidade que ela tem com os Estados Unidos, e a segunda maior reserva de ouro do mundo. Esses 2 pontos denotam um aspecto da Venezuela, que é a riqueza natural que o país tem e por que ela gera tanto interesse, né? As pessoas estão confundindo muito esse interesse com uma suposta tentativa de levar a democracia ou de apaziguar o país que está em crise social. Realmente essas coisas existem. Existe um certo autoritarismo do governo, sim. A gente não está aqui para passar pano para nenhum governante e nem vai fazer uma análise personalista da crise. Do governo Maduro, né? O Maduro, ele é um aspecto da crise que denota a crise geral que existe no país e também no capitalismo. Não é uma coisa localizada, as pessoas costumam analisar de forma bastante resumida, mas não é uma coisa localizada. Se trata de um fenômeno bem maior que afeta muitas pessoas e muitos países também, e eles vão desembocar nessa crise que a gente vê lá na Venezuela, né? Isso aí são está colocado de modo geral aí, ó. Então, por onde a gente vai partir, a gente vai começar então com essa. Você quer fazer uma introdução da história Sim, eu dei uma dos pesquisada conflitos da Venezuela e tal. Lembrando que é só de passagem para a gente introduzir o tema. A gente não está com pretensão aqui de esgotar a história da Revolução Venezuelana, nem nada parecido com isso. Não, de forma alguma. É só para deixar claro, porque às vezes o pessoal vê alguns termos, por exemplo, Revolução Bolivariana, e não tem noção da origem que tem essa palavra, esse termo que é muito usado pelos políticos venezuelanos. E assim, se você analisa a história da Venezuela, você vai ver que existe um ponto de conflito que é inerente à própria Venezuela, que é mesmo esse atrito com o imperialismo. No passado, quando a Venezuela declarou independência, esse conflito era com a Espanha, com a América Espanhola, que estava toda dominada pela Espanha, né? E a Venezuela fazia parte disso. Quem começou a libertação do povo venezuelano foi o Simão Bolívar. Então, a Revolução Bolivariana, a qual se refere o Maduro várias vezes, é uma referência ao Simão Bolívar e o papel que ele teve de libertar o povo venezuelano das garras do imperialismo espanhol. Então, já naquela época, antes da Venezuela ser Venezuela, ela já tinha esse atrito com o imperialismo, só que espanhol, que era bastante característico. Depois, no século XIX e XX, a gente tem um outro tipo de interferência que é do imperialismo americano, que já começa ali no início do século XX a se dar conta das riquezas que o país tem e tentar
exercer influência ali. Existia um conflito de territórios, então muita disputa era relacionada ao território venezuelano, que a Espanha queria, os Estados Unidos também queria, a Inglaterra também entrava várias vezes no conflito para tentar assumir o território. E nos anos 60 a gente tem uma transformação, já no século XX, né, no 60 do século XX, uma transformação muito grande que é uma expansão no comércio de petróleo. A Venezuela tem um crescimento rápido, bastante puxado por esse modelo econômico de exportação de commodities que a gente tem até hoje nos países de economia subdesenvolvida, né, periféricos. ou periféricos. E essa relação ela acaba mudando no decorrer do tempo com as flutuações do preço do petróleo. Então, ora o petróleo aumenta, a Venezuela consegue ter um boom econômico e estabilizar melhor o país. E ora o preço do petróleo cai, o país entra em crise e o país precisa se reinventar, precisa encontrar novas formas. Durante todo esse período que eu estou descrevendo para vocês, de forma muito resumida, a Venezuela passa por várias tentativas de golpe militar, porque o militarismo ali ele é muito presente. Desde o Simão Bolívar, que também era um militar, até os dias de hoje, a Venezuela tem essa característica de ter um cenário político dominado pelos militares nacionalistas. Hugo né? Chávez era um militar. De fato, o Maduro acho que é civil, né? Mas ele também tem essa ligação umbilical. O Maduro era motorista. Ele era motorista, né? Motorista de ônibus. Muito... Muito legal. E aí, assim, só para deixar bastante sintético, nos anos 80 o país passa por uma crise e o Chávez, em 99, no final do século XX, ele assume a presidência num contexto extremamente zoado. O país está quebrado, tem nego passando fome, a fome era gigantesca, uma crise social enorme. E ele passa a implementar reformas de caráter socialista, não exatamente no início, não exatamente com essa característica. Ele não fala exatamente, estou fazendo uma revolução. Eles chamam de revolução bolivariana, né? Exatamente, que tem características socialistas, voltadas ao benefício social da população. E isso transforma a Venezuela completamente. Assim, existe um período aí durante 2004, 2010 que a Venezuela está voando, economicamente falando. E muita coisa é estatizada, nacionalizada, né, como eles chamavam, e é instituída essa revolução bolivariana que dá uma popularidade enorme para o Chávez, já que ele está, de fato, demonstrando muita competência na condução dos assuntos econômicos do país e também torna o regime político bastante personalista. Então, é isso que a gente vê do líder ser reverenciado, tem origem ali na figura do Hugo Chávez, que finalmente é o padrinho do Nicolás Maduro, que indica o Nicolás Maduro e dá prosseguimento ao que a gente vê hoje, né? É muito boa essa introdução aí. E só falar que o período chavista, onde que é iniciada a revolução, a conhecida Revolução Bolivariana, ela tem dois aspectos fundamentais que, se não forem bem compreendidos, os companheiros não vão conseguir compreender o que está acontecendo hoje. As Forças Armadas venezuelanas, diferente do que acontece de modo geral na América Latina, elas são fiéis ao governo. Então as Forças Armadas lá não são golpistas, que tradicionalmente você vê um fenômeno das Forças Armadas serem golpistas aqui no Cone Sul. Haja vista as ditaduras que foram todas comandadas por militares, na sua maior parte. E hoje, nessa nova onda de golpes que o imperialismo está promovendo na região, os militares sempre estão por trás disso. Aqui no Brasil, agora está nítido, não é? Alguém pode chegar e falar que não é, mas está nítido isso aí. E na Venezuela, um dos pilares de não apoio, vejam bem, depois a gente vai explicar isso melhor. Não apoio, um pilar de sustentação do governo é a lealdade das Forças Armadas ao governo chavista. E, em segundo lugar, o outro problema é o alinhamento que o Hugo Chávez colocou desde o começo do século XXI, até hoje continuado pelo Maduro, que é o alinhamento a países periféricos, a solidariedade a Cuba, uma boa relação com a Rússia e a não subserviência aos demandos dos Estados Unidos. Isso aí causou toda a crise. Não há nada assim, fora dessa chave explicativa aí, o pessoal não vai conseguir entender. O pessoal vai patinar em coisas que a gente está vendo, que o Maduro é um ditador horrível. Exatamente. Os Estados Unidos não estão conseguindo dormir com esse negócio. Mas como que o povo venezuelano vai fazer? Pelas próprias características da Venezuela, de como a Venezuela se constitui, nessa coisa nacionalista, os militares que tradicionalmente se aliam à burguesia,
eles estavam alinhados ao povo venezuelano. Eles têm essa consciência nacionalista muito diferente do Brasil, que eles tentam passar essa impressão, tentam dizer, a gente é a favor do Brasil, mas quando na verdade eles se constituem numa classe à parte, eles se consideram de outra categoria e não estão para defender o povo brasileiro, por exemplo, no Brasil. Agora, na Venezuela, não. Eles se alinham sempre ao povo venezuelano, à Venezuela, porque eles têm essa tradição de combater o imperialismo. Então, eles não sempre foi uma pedra no sapato da Venezuela, porque os interesses que eles trazem de fora são claramente contra os interesses do próprio povo. Então, quando o Maduro nacionalizou... O Maduro não, desculpa, o Hugo Chávez nacionalizou várias refinarias de petróleo, empresas mineradoras, os militares estavam de acordo, porque eles entendiam que esse era o papel do governo venezuelano, que era distribuir a riqueza da Venezuela para o povo venezuelano. O povo venezuelano. E tinha assim, o Hugo Chávez tinha, e o Maduro também tem, um apoio enorme de uma certa parcela nacionalista da burguesia venezuelana, que é muito mais adiantada do ponto de vista político do que a brasileira, que em geral é extremamente golpista. Exatamente. Bom, então, nesse momento a gente precisa entrar no que está acontecendo agora, que é objeto de muita análise e de muito erro de análise também, por falta do método que a gente sempre aponta, que é de observar os elementos, tentar entender quais são os interesses desses elementos e como que eles refletem na totalidade dos acontecimentos. Se você apenas olha o que está na superfície, como eu vejo muitas vezes acontecer, você vê o líder como Maduro. O pessoal é impressionista. Eles olham o quadro e tomam um susto e falam alguma coisa. O cara está discursando, falando alto, falando grosso contra os imperialistas, acusando e demonstrando que os Estados Unidos é de fato golpista e está prendendo os líderes da oposição. Aí o pessoal já olha e fala assim, ditadura. Eles nem raciocinam, nem param para pensar quem que é essa oposição e qual que é o tipo de oposição que está sendo feita. Aonde ela está ligada, o que está acontecendo, quais são as forças que estão em conflito. Sim. É estranho, assim, só para colocar uma nota, o pessoal pensar, o pessoal que está falando que o Maduro é um cara muito ruim com a oposição, ele está matando todo mundo lá, o que de certa forma é mentira. Ele pode, sei lá, uma ou outra, a Guarda Nacional lá, o Exército Bolivariano pode ter alguns momentos de grande violência, só que em geral, qual que seria a excepcionalidade? Tem assim, a oposição lá estava queimando prédio, estava matando gente. Queimaram um cara vivo. O cara Eu não sabia disso aí. O cara estava na rua lá, tinha 2 protestos convocados no mesmo dia, e aí entrou em conflito, óbvio. E aí a oposição simplesmente pegou o cara e queimou ele vivo. Então, olha só, e daí o pessoal fala assim, o Maduro deveria prender esses caras aí. Prender os caras, assim, vamos supor, o pessoal começa a fazer oposição ao governo Macri, por exemplo, na Argentina. Vai lá, toma posse de alguma coisa, queima os carros, alguma coisa, o que o governo vai fazer? Vai prender. Vão falar alguma coisa lá? Ninguém vai falar nada. Agora, contra o Maduro, porque está uma onda enorme na mídia, o pessoal fala que ele é ditador. Exatamente. Então, o pessoal não pode levar o que a mídia fala imediatamente a sério, porque eles têm os próprios interesses, então apontar o Maduro como um ditador serve ao interesse internacional de tirar a legitimidade do regime a fim de ou suplantar a força, que é o que eles estão deixando como segundo plano, ou então fazer o que eles estão fazendo agora, que é o famoso golpe branco que foi feito aqui no Brasil. Estão tentando. Em vários outros países, no Paraguai. É uma onda de golpes muito parecida com o que ocorreu no século passado, no meados do século passado, com as ditaduras militares. Só que dessa vez, uma característica diferente, que é você travestir isso de um verniz constitucional, de um verniz legítimo, através das instituições. Então, assim, quem se considera de esquerda, qualquer um que se considera de esquerda... O mesmo democrático, não é democrático o que está acontecendo. Exatamente. O democrático, mesmo como você está dizendo, jamais pode se alinhar a qualquer política que vise uma ingerência externa num país que tem seus problemas de fato, mas que está buscando resolver eles de forma democrática. O Maduro não está fazendo extermínio, não tem um grupo de extermínio ali que está dizimando a população. Ele prende quem comete algum crime. Como acontece em qualquer país. Qual que é o problema? Viu? Queima um prédio lá perto da Casa Branca. Você vai preso. O cara vai para um porão da CIA lá no Oriente Médio. O que é isso? O Maduro não pode porque ele é ditador? Exatamente. Não dá para entender isso aí. As pessoas colocam na conta do Maduro uma atitude que está prevista em lei. Existem estados como aqui no Brasil e a polícia está subordinada a essas forças. Existe uma hierarquia. O Maduro não vai diretamente para a polícia bolivariana e fala assim,
prende os caras? Não existe. É um sistema repressivo comum de qualquer governo. Eu não estou falando que eu concordo com isso, mas qual que seria? Eu queria que os companheiros que defendem isso aí apontassem qual que é a excepcionalidade. Falaram assim, agora o pessoal caiu, até o que me surpreendeu muito foi o Mujica falar que tem que ter a ONU regulando não sei o quê. Isso, companheiros, por favor, não caiam nesse conto aí, porque a gente está falando, a gente não explicou o que aconteceu. Não sei se acho que todo mundo sabe, porque um negócio está sendo muito comentado. No dia 23, último agora, um delinquente chamado Juan Guaidó se autodeclarou presidente da Venezuela. O rapaz não tem voto nenhum. Quem reconheceu ele foi uma Assembleia que não tem mais poderes, depois que o Maduro convocou uma Assembleia Constituinte. Aquela Assembleia Nacional não tem mais poderes. E os Estados Unidos foi lá, assim, já não querendo mais esconder a veia golpista, reconheceu ele como um governo legítimo. E aí todas aquelas prostitutas que seguem os Estados Unidos, incluindo o Brasil sob Bolsonaro, reconheceram o governo também, numa manobra que deveria ter o repúdio de qualquer chefe de nação, como foi feito pela China e pela Rússia. Só quero deixar um adendo aqui, que às vezes os companheiros não compreendem a natureza de uma constituinte. Porque é o seguinte, a constituinte, a Venezuela na história dela fez várias. A Venezuela tem uma tradição de fazer plebiscito, referendo, coisa parecida com que super democrático, aliás. Exatamente, coisa que a Dilma tentou esboçar aqui no Brasil, que é trazer a população a participar dos rumos políticos que a nação toma. Então, o Maduro convocou a Constituinte, eles determinaram que a Constituição precisava ser revista, firmaram a Assembleia para fazer isso e definiram que os poderes deveriam passar pela Assembleia nas decisões importantes que o país fosse tomar. Isso desautoriza completamente a Assembleia Nacional, que era composta de gente que estava tentando matar o Maduro. Então, o Maduro sofreu um atentado por drone recentemente, um de outros, que existem várias outras tentativas, que visava eliminar a vida do líder do país de forma violenta, agressiva, autoritária. Isso é autoritarismo, você tentar matar um líder. E aí quando o cara, vamos supor, estão tentando matar o presidente eleito. Olha que absurdo que a mídia imperialista consegue fazer. Eles têm muito poder midiático, então a gente, eu estava falando a gente entende a confusão. Só que a gente precisa desfazer essa confusão, porque, porque ninguém tem 5 anos aqui. Você tenta matar o presidente do país. O presidente do país tem que ficar quietinho. Se ele fizer alguma coisa, ele der um pio, ele é um ditador. Viu? Isso é um atentado Se contra o cara a pátria. jogar uma bola de gude no Trump, o cara vai ser interrogado por 50 horas seguidas. Por que ele jogou aquilo lá? Vai ser preso. Não. E essa natureza da oposição é o que define a política que o governo tem tomado diante das ameaças. Quando o Guaidó vai para a rua e se autodeclara presidente, ele está cometendo um crime de lesa pátria. Ele está tentando... Tinha que ser preso na hora. Exatamente. Na hora. Você viu? Tem que ver lá se ele é um lunático, né? Sabe aquele pessoal que acha que é Napoleão Bonaparte e tal? Se ele não for isso, ele tem que ir para a cadeia. Exatamente. Porque o que ele está fazendo? Ele está querendo subverter a ordem? Ele tem que ser preso. Sim, a polícia secreta da Venezuela prendeu ele para interrogatório durante umas 2 horas na semana passada, ou retratada, não me recordo agora, e houve uma comoção. As pessoas falaram, o que está acontecendo? Prenderam o líder da oposição, vai acabar a democracia. Que líder? Ninguém conhecia esse cara aí, pô. Até ontem ele não era porra nenhuma. Tem gente da oposição que não reconhece a autoridade dele como um líder de oposição. Então ele não é nada, ele é um fantoche dos Estados Unidos que está sendo colocado ali justamente para dar algum verniz de legitimidade, já que ele é o presidente da Assembleia Nacional. Exatamente o que você falou tem muita relevância no sentido que imediatamente o The Economist, que é uma revista, que é a revista Termômetro, é assim, os companheiros querem achar querem saber o que o imperialismo acha de alguma coisa, vê a matéria do The Economist. Rapidamente eles tiraram a seguinte manchete: Juan Guaidó recebe reconhecimento diplomático como presidente da Venezuela. Que golpismo é esse? Eles não explicam o que está acontecendo, tratam o Maduro como um indigente político, como se ele fosse um déspota, sendo que a eleição foi legítima, teve referendo na mesma eleição, o presidente do país é ele. Por que eles não fazem isso no Brasil? Reconhece o Lula preso em Curitiba como presidente nacional, como é que vai ser? Será que eles vão fazer essa matéria? Então, assim, a gente tem que ver como... Para você ver de que lado ficar, se não está claro para os companheiros, vejam o que os donos do poder estão achando. Eles estão a favor, hein? E outra, a gente tem reiterado isso
durante praticamente todo o começo do projeto aqui do podcast, que é de entender que existe uma luta de classes. Tem gente na esquerda, tem gente na esquerda que nega esse fato. Para eles, Não tem isso aí. tudo o que está acontecendo, todos os movimentos feitos pela elite capitalista no mundo inteiro, faz parte de um desejo pessoal, de alguma vontade personalista, quando na verdade esses interesses atendem claramente a um quesito econômico, a um quesito de acumulação de riqueza que precisa da expropriação dos mais pobres para poder se sustentar. Em 2009, houve uma crise econômica no mundo, que não cabe aqui entrar em detalhes, mas que assim, esvaziou o capital de milhares de pessoas que até então estavam acostumados a nadar no dinheiro e achar que estava tudo bem e começaram a fazer manobras financeiras que no final das contas levaram países a quebrar, os Estados Unidos a emprestar trilhões de dinheiro, de reservas para poder sustentar os bancos que estavam quebrados. Isso daí tem reflexos até hoje. O pessoal acha que o dinheiro se esvaziou e que todo mundo perdeu. Só que na verdade o que eles vão fazer agora é tentar esfolar a população mundial, não uma pessoa. E também não é um plano organizado, é um sistema. Os caras entendem como tirar dinheiro, o sistema financeiro ele funciona para isso. Toda vez que você vai no banco e entra no cheque especial e paga os juros de 400%, você está enriquecendo um filho da puta acionista que você nem sabe quem é. É um sistema que é feito para isso. São engrenagens que elas funcionam no sentido de lapidar o povo de um modo geral. Né? E o pessoal não está entendendo de que lado que a gente está. Que democracia o quê? Que medida disciplinar o quê? Isso aí tem que... A gente viu o que medida disciplinar aqui. Não deixaram o Lula nem velar o irmão. Isso é o Estado. E o pessoal fala, não, precisava ver, ver na OAB o que eles acham disso. Eu caguei para o que eles advogaram acham disso aí. Olha, companheiro, a gente já falou isso daí. Um Estado burguês atende aos interesses da burguesia. Se você não está fazendo como o Maduro faz, que é plebiscito, referendo, que é constituinte, o Brasil precisa... Resistência. O país precisa o Brasil precisa urgentemente de uma constituinte para reformar o que a gente entende como um pacto social que abrange a todas as pessoas. Isso é uma democracia. Se você exclui as pessoas, se você acha que pode governar através do Estado apenas para uma parcela da população, não existe democracia. Já falei isso em artigo, em podcast, já vou tatuar isso na minha testa, porque parece que o pessoal não entende. Não está claro, não está ficando claro. Caceta, velho. Ainda sobre esse negócio do Juan Guaidó, para que não reste dúvidas quem está por trás dessa armação aí, o John Bolton, que é um conselheiro de defesa do presidente Trump, tirou um Twitter, né, há um tempo atrás e disse assim, olha o teor do negócio. Qualquer ato de violência e intimidação contra o pessoal diplomático americano, o líder democrático da Venezuela, Juan Guaidó, ou a própria Assembleia Nacional, que não tem mais, aquilo lá não existe mais, representaria um grave ataque ao Estado de Direito e será recebido como uma resposta significativa. Olha, uma ameaça aos problemas internos do país. Isso é uma loucura. E o pessoal está achando que é normal isso aí. Ninguém está bravo com isso aí, tão bravo com o Maduro. Então é importante que você chegou nesse ponto, porque a gente começa a entrar nas manobras que estão sendo feitas internacionalmente e nacionalmente também, para tentar derrubar o Maduro. A manobra que mais afeta diretamente o povo e tem consequências graves para a manutenção dessa crise são os embargos que os Estados Unidos fazem ao governo venezuelano. A natureza desse embargo ela é a seguinte: os caras vão lá, a PDVSA, que é a empresa de petróleo, ela exporta 40% do petróleo que ela produz para os Estados Unidos. Então o que eles fazem? Todo o lucro desse petróleo eles bloqueiam. Então está roubando o país. Eles estão roubando. Eles estão comprando, não estão pagando, estão roubando o país. Eles estão dizendo que eles estão simplesmente bloqueando como uma forma de pressionar o governo a dialogar e tornar o país democrático. Isso é uma mentira, eles estão empobrecendo. Assim, eu roubo você até ter o governo que eu quero. Quando tiver, você tem o dinheiro, senão eu te roubei. É uma subsidiária que chama Citgo, que é uma subsidiária da estatal petrolífera venezuelana.
Então, como assim não vou pagar? Eles estão roubando. A Inglaterra, numa aliança golpista também, bloqueou a reserva de ouro que estava guardada lá. Ou seja, o governo Maduro está tentando ser estrangulado economicamente. E o pessoal grita, fala assim, o pessoal está morrendo de fome, o Maduro está matando o povo de fome. Não é o Maduro, caralho! Vocês estão vendo o que está acontecendo? Os embargos servem para isso. Eles bloqueiam a importação de remédio, de comida, de todos os bens de consumo básico do país, tornam o país um caos, e aí as pessoas vão lá e culpam o presidente que está tentando governar de forma democrática. Exatamente. Fora a escassez planejada de dentro. Sim, acontece também. Conspiradores de dentro do país. Já foi... que isso aí não dá mídia por questões evidentes, né? O pessoal estava com um monte de coisa estocada, fazendo escassez planejada. Aquele negócio que via lá, o supermercado sem nada, mentira aquilo lá. Não, de fato, não tinha nada lá, mas estava tudo guardado. Não é que não estava produzindo. Estavam produzindo, sim. Sim, e outra, tem um outro aspecto da oposição venezuelana interna, que acho que é a mais preocupante, que é tentar subverter as próprias forças militares nacionalistas para o lado do imperialismo. Então, o que eles fizeram quando o Guaidó se autodeclarou presidente? Ele disse que ia anistiar qualquer militar que se levantasse contra o Maduro. O que isso tem de... Qual que é o germe disso daí? É um golpe militar interno. É que eles façam um motim dentro da cúpula do governo para que uma meia dúzia de militares ali de alta patente vão lá ou matem o Maduro, que eles já reconheceram que é uma possibilidade, que eles aceitam, os Estados Unidos aceitam essa possibilidade. Sim, com maior naturalidade. Ou deponham ele e exilem. Então, assim, eles já fizeram dentro da Assembleia Nacional toda uma estrutura de golpe que está montado, o circo está montado. Se amanhã o Maduro cai, morre ou é exilado, ninguém vai achar que foi... O pessoal que não está acompanhando de forma crítica o que está acontecendo vai tomar um susto, vai falar, nossa, puta que pariu, Maduro morreu. Só que a gente que está acompanhando de forma mais atenta já viu que esse circo está armado. Não, está tudo pronto. A Venezuela está sob golpe há muitos e muitos anos, está sendo planejado. Isso aí, com a ajuda da imprensa, a Folha de São Paulo não tira uma matéria sem que ela chame o Maduro de ditador. Só ele é ditador. O The Economist, de novo, a famigerada, que esse mapa de intenção imperialista no mundo, tirou uma matéria... Eu queria chamar a atenção dos companheiros para o título da matéria que eles tiraram. Como acelerar o fim da ditadura na Venezuela. Isso é uma aula de golpismo internacional. Ali tem um monte de calúnia. Tanto que uma das maiores mentiras é o seguinte, eles tiram assim, o apoio de Maduro vem somente do alto escalão do exército, não do povo. Ou seja, vocês estão vendo a tentativa de montar uma caricatura de um ditador de bananeira? Sabe, da República das Bananas lá. O cara está lá cercado de uma camarilla do exército, o povo morrendo de fome. Então você tem um retrato irreal do que isso não acontece na Venezuela, e para tentar minar na opinião pública internacional e também nacional venezuelana o apoio que o Maduro tem. Isso é mentira, porque eles mesmos se contradizem. Um especialista, entre aspas, né, na Folha de São Paulo, estava dizendo o que ele achava lá. Você sabe que especialista em ciência política, ele não sabe de política, né? Isso aí é quase que tem que ter no currículo do cara. Ele falou assim, que a missão de Guaidó é justamente ganhar o setor mais pobre da sociedade. Então, peraí. Ou o Maduro tem apoio no povo ou ele não tem. O especialista continua. Quem apoia a oposição é a classe média, naturalmente marcha com a oposição. Ou seja, o que está claro para a gente? Maduro tem apoio no povo, sim. O chavismo é como o governo do PT aqui, tem um apoio, uma base popular enorme. E esse cara tem apoio do setor direitista da classe média, que sempre é confuso politicamente, sempre apoia, como a gente viu, os bolsominions. Sim. E o que assusta mais no caso da Venezuela? Os companheiros não têm noção, mas assim, a marcha que o Hugo Chávez começou e que o Nicolás Maduro se propôs a continuar, de socializar a riqueza do povo venezuelano, deu margem para coisas assim espetaculares na Venezuela. Por exemplo, existem comunas na Venezuela, elas não estão acabadas ainda, elas têm um sistema que estava sendo montado antes do golpismo começar, para que elas fossem autossuficientes, que existe um projeto muito bom de comuna ali, que ia dar autonomia para várias comunas poderem se autogerir e poderem ter de fato uma distribuição mais justa da riqueza ali, dentro de espaços mais reduzidos. Um projeto que eu acho, dentro do socialismo, eu acho que o ideal seria isso.
E também... Você dá um problema para as favelas. Exatamente. Você dá uma solução para o problema das favelas. Exatamente. Só que, diante de um cenário tão caótico como esse, é impossível dar continuidade e fazer com que isso vingue. E tem uma outra coisa que também assusta muito a burguesia venezuelana e as classes médias, que são as milícias. Só dar um parênteses aqui, não é milícia igual a do Bolsonaro, não, de ex-militar. Quer dizer, Não, se forma de organização da classe operária mesmo. exatamente. O Maduro, quando do golpe, ele chamou essas milícias a se armarem sim e a defenderem o povo venezuelano no caso de uma invasão. Isso daí faz a burguesia cagar nas calças. Eles não têm recursos para lidar com essa realidade. Por quê? Se você tem um povo armado, o povo disposto a defender o país e as riquezas do país, você simplesmente mina qualquer possibilidade de invasão, de destruição do país. Eu acho que se houver uma invasão externa, eles vão ter uma resistência a nível do Vietnã, assim. Eles vão tomar muito no cu, porque Sim. o povo vai resistir, o povo vai dar tiro nos invasores. Exatamente. É um povo que já é uma classe operária que já tem uma experiência política muitos passos à frente de as outras populações da América Latina. Foi guiada a isso. Em 2002, resistiu, fez o Hugo Chávez voltar ao poder com armas na mão. Então, ou seja, não vai ser fácil assim. A forma de reeditar, como você disse, o Vietnã, né? Ou uma fracassada tentativa da Baía dos Porcos em Cuba, de novo, é muito grande. Os Estados Unidos sabe, o imperialismo sabe disso, por isso que ele está tentando ir com essa coisa venenosa que eles fazem, de ir pelas beiradas e tudo mais. E nas palavras do Maduro aqui, que ele disse, não acreditem no império gringo. O que move os interesses dele é o desejo pelo petróleo, gás e o ouro. Isso não pertence a eles. Isso pertence ao povo soberano da Venezuela. Então, uma declaração dessa aí já deixa os imperialistas de cabelo em pé, né? Porque quem fala isso aí é ditador, né? Precisa ver isso aí. Tem que falar que vai entregar tudo. Isso faz a burguesia tremer na base, porque vai totalmente de encontro com uma filosofia que eu tenho visto também, uma outra crítica que eu gostaria de fazer à esquerda, que é esse pacifismo esdrúxulo. Nossa senhora, isso aí tá me dando náusea. Meu, eu taquei várias vezes essa frase no Facebook, nas redes e também ao vivo, para os esquerdistas que estavam defendendo o pacifismo imbecilóide que eles estão falando. É o com licença, né? É o com licença da esquerda, né? Com licença, senhor, o senhor poderia ser mais gentil com o fascista de extrema-direita, armado com um taco de beisebol? O senhor poderia invadir o meu país com um pouquinho mais de educação, por favor, senhor? Olha, é um negócio que, assim, o Maduro está falando de resistir, mas não é resistir que nem a esquerda brasileira fala de vamos fazer um protesto, vamos fazer uma ciranda. Vamos pegar os artistas venezuelanos e fazer um sarau. que é isso? O povo precisa se armar ali. Como se armaram em 2002 e puseram aquela facção golpista do exército para correr. Exatamente. A paz vai se conquistar na ponta do fuzil, velho. Exatamente. Se os caras invadirem, tem que exterminar eles, porque invasão é uma agressão. Não estamos falando de violência gratuita, estamos falando de autodefesa. O pessoal, quer dizer, quem faz violência gratuita é a direita. Exatamente. Eles vão lá, matam um travesti, arrancam o coração do cara, pega uma mulher sozinha num beco aí, estupra, arregaça de porrada. Esses é violência gratuita. Agora você defender a soberania do seu país com arma, você é violento? Não. Não, mas e se for, qual que é o problema? Exatamente. Também. A violência tem esse propósito, a violência de preservar o... É que esse povo aí da esquerda pequena burguesa, olha, eu vou falar mesmo, já estamos... Viu, esse povo aí não sabe nada, eles não têm nada a ver com o marxismo, eles têm uma posição... Eu estou pasmo de ver a bolsonarização desse povo. Diz que o Freixo está falando agora não, a gente vai conversar sim com o governo. Que vai conversar sim com o governo de extrema-direita, cara? O que você vai falar para ele? Essa esquerda me dá vergonha, porque eles não têm um projeto e eles se arrogam o direito de representar o povo, quando na verdade o que o povo vai sofrer diante desses governos e de uma invasão possível à Venezuela é uma total... eu não tenho nem palavras, eles vão ser esmagados. Eles vão tirar uma notinha lá falando, que pena, né? Mas ele era um ditador mesmo, vai fazer o quê? Quem sabe agora com as novas eleições a democracia chega lá. Viu? Eu perguntei... os companheiros não conseguiram responder isso aí. O que eles acham que vem depois dessa coisa linda que a ONU vai fazer lá?
ONU/Estados Unidos vai fazer lá no... Vamos supor que o Maduro caia, entra o Guaidó, ele chama eleições gerais aí. Essas eleições vão ser controladas pelo imperialismo, em primeiro lugar. Se o Maduro participar, ele vai ser sabotado de todos os jeitos, como o Lula foi aqui. Talvez até preso. Em segundo lugar, o povo venezuelano é muito combativo. Ou seja, o governo que entrar vai ter que fazer o quê? Implantar uma ditadura. Você viu seus mocoroncos? Daí vocês vão ter uma ditadura lá. Ou uma guerra civil, que é muito pior. O povo vai se insurgir ali contra essa ingerência que está acontecendo e pode ocorrer uma guerra civil que transforme a Venezuela numa Síria. O pessoal não está vendo que é um cenário ali de conflito entre forças muito maiores do que o próprio povo na Venezuela. Então eles têm que se defender. Matar os invasores imperialistas parece, a primeiro modo, uma coisa esdrúxula. Nossa, que coisa horrível. Só que assim, qual que é a alternativa? É o que o José Fernando está falando. É abaixar diante da invasão e permitir que todo mundo seja estuprado pelo imperialismo? Então, eu gostaria de saber isso aí. A outra via é qual? Não tem outra via. A gente está incondicionalmente ao lado do governo Maduro. Sim, tem que porque isso aí é uma ameaça imperialista. E todo mundo que se arroga democrático deveria tomar a mesma posição. Porque, caso contrário, sinto muito, vocês estão fazendo frente única com o imperialismo. Bom, então, muito obrigado, companheiros, pela atenção. A gente vai encerrar mais esse episódio. E na semana que vem a gente vai tratar do livro da... Qual que é o livro que a gente escolheu mesmo? Introdução à Contribuição à Crítica da Economia Política. Então vamos deixar o livro disponível para download para vocês lá no Instagram, no Facebook, sei lá. E aí os companheiros leiam, façam a leitura e a gente vai comentar para poder dar um pouco mais de método para vocês estudarem, beleza? Até semana que vem. Falou!